Olá, turma, tudo bem? A aula de hoje, a gente vai finalizar o tema das organelas citoplasmáticas, tá? As organelas celulares. Então a gente vai estar falando dos lisossomos, os peroxomos, os vacúolos e eu vou retomar um tema que é a questão dos plastos, para falar dos outros tipos que tem, da autoduplicação deles e da mitocôndria, e também da teoria simbiótica, que é como eles acreditam que surgiu os cloroplastos e a mitocôndria, tá? Então, a primeira parte é a respeito dos lisossomos, que a gente já falou dessas organelas na aula passada, que são organelas que estão correlacionadas com a digestão e a autodigestão, que ela também servem para reciclar partes da célula. E a gente tem algumas doenças que estão relacionadas aos lisossomos, tá? A primeira doença é a doença de Tay Sachs, que ela é uma doença neurodegenerativa. Ela vai, com o tempo, degenerando as células nervosas. Isso acontece por conta de que falta uma enzima que digere um glicolipídio. Esse glicolipídio ele vai se acumulando nos lisossomos secundários, eles não conseguem ser digeridos, e aí, consequentemente, dá um mau funcionamento e acaba ocasionando na morte desse neurônio. Essa doença ela é hereditária e ela já se manifesta logo nos primeiros dias de vida, tá? Então, esses sintomas é muito comum que a criança portadora disso quase não passe do terceiro ano de vida, tá? Ela pode apresentar demência, ela pode apresentar atrasos e, consequentemente, também morte. Outra doença que está correlacionada é a silicose e a abstose. A silicose ela é uma doença causada não pela presença, mas, enfim, pela exposição constante de pós, de granito, mármore, cerâmicas, enfim. Há pessoas que trabalham com muita poeira desses minerais, tá? Minerais não, né? Desses tipos de rocha. E essas poeiras elas acabam entrando através da respiração e param no pulmão. As células que estão ali elas vão acabar fagocitando essas partículas e, consequentemente, não vão conseguir digerir elas. E aí você tem uma série de problemas que acaba levando a esses quadros mais graves. A silicose, por exemplo, a gente tem essas duas imagens que comparam um pulmão sadio com o pulmão de uma pessoa com silicose. Então você pode perceber esse monte de manchas brancas que são, como que a gente pode colocar, os alvéolos que praticamente foram estourados e se dá o acúmulo de líquidos dentro desse pulmão, então isso prejudica muito a respiração, pode levar a pessoa à morte. E a abstose, ela é similar, porém ela é quando a pessoa ela inala amianto. O amianto é um material utilizado na construção. Em alguns países já é proibido o uso dele. Aqui no Brasil, se eu não me engano, ainda pode utilizar para teias ou alguma coisa assim. Não vou lembrar agora se é proibido ou não, mas eu acho que ainda é permitido. A estrutura da Unesp de Bauru, ela tem bastante salas que foram produzidas com amianto, porém elas não foram demolidas ainda porque, como você tem essa doença, o custo de demolição, o custo com EPIs, que é equipamentos de proteção particular, proteção individual, ele é extremamente caro e as empresas que fazem esse tipo de demolição de amianto, elas são especializadas. Então, por conta disso, a Unesp ainda mantém essas salas. Evita ao máximo utilizar, mas ainda tem, tá? Ah, é o mesmo esquema do que eu tinha explicado da silicose. A pessoa acaba inalando o pó de amianto, essas fibras dele acabam parando no pulmão e, consequentemente, arrebenta tudo, tá? Aqui a gente tem um raio-x de como fica o pulmão de uma pessoa com abstose. E outra doença, ou outra série de doenças que a gente vai ter, é o que a gente chama de TCE, ou de encefalopatias espongiformes transmissíveis. A encefalopatia vem por conta de atingir ou ser um inchaço na parte craniana do cérebro. A espongiformes, por conta da aparência que o cérebro assume, ele fica parecendo uma esponja cheia de buracos. E ela é transmissível por conta do agente que causa elas, que são os prions.
Acho que eu já dei uma comentada bem de leve nas primeiras aulas, não sei se vocês já viram, mas daqui a pouco a gente fala o que que é os prions, tá? Mas imagina que ele é uma proteína diferente, uma proteína que foi sofreu mutação. Pronto. Aqui, inclusive, nessa imagem a gente tem o que seria uma proteína normal e uma proteína como o prion. Você pode perceber que ela não tem todas as dobras que ela deveria ter e ela acaba formando essa beta-hélice do aminoácido, sendo que a proteína normal não possui ela, tá? Então, o que que vai acontecer nesse tipo de doença? Vai ocorrer uma degeneração do sistema nervoso, tanto da pessoa quanto do animal, tá? E isso vai se acumulando conforme vai passando o tempo, vai gerando demência, vai gerando morte e pode ser transmitido, tá? Aqui a gente tem essa comparação do que seria um cérebro normal de uma pessoa, esse mais roxinho, e o cérebro de uma pessoa com alguma desse tipo de doença, que é esse mais rosado. Dá para perceber a quantidade de espaços que se forma dentro do tecido cerebral, tá? Esses espaços são células que simplesmente deixaram de existir, tá? O que que vai acontecer? Essas proteínas, os prions, eles vão sendo sintetizadas pela célula, eles vão para a membrana plasmática e depois de algum tempo de ser utilizadas, assim como qualquer outra organela, elas vão ser autodestruídas. Então elas são englobadas de novo, vêm para o lisossomo e numa situação normal o lisossomo iria digerir ela e utilizar as pequenas substâncias quebradas para fazer novas proteínas. Os prions, eles não conseguem ser digeridos, eles não vão ser quebrados. Então esses lisossomos vão ficar carregados e vai ficar acumulando, acumulando, acumulando. Chega uma hora que ele se rompe, esses prions vão sair para a célula e isso vai gerar um ciclo, onde vai ficar gerando mais prions, não vai ficar digerindo e vai ficar rompendo. Chega uma hora que a célula morre, porque não tem mais sustentação. Esses prions vão ser todos liberados na matriz celular e vai estar livre para infectar as células vizinhas, tá? Então, se vocês perceberem, é um efeito em cadeia. Uma célula infectada pode infectar todas ao seu redor quando ela estoura, tá? Seria bem como a disseminação de um vírus. Inclusive, os prions, quando saiu a pesquisa, eu acho que até hoje, tem uma discussão dentro do meio científico se prion pode ser considerado um novo tipo de forma de vida. Porque a forma que eles atuam é bem similar aos dos vírus, se vocês perceberem. É um organismo que não se replica, não se aumenta nem nada, igual vírus. Porém, quando ele infecta uma célula, ele usa dela para se multiplicar e contamina todos ao seu redor. Então, é bem similar aos vírus, tá? Quando que foi descoberto esses prions? Aí agora a gente vai pro bônus, só para eu fechar esse tema. Surgiu lá em 1980 essa ideia com um pesquisador chamado Prussier, e ele propôs da hipótese de que o prion era uma proteína, que ela era capaz de interagir com proteínas normais e modificar elas, transformando elas em novos prions, tá? Essa hipótese dele acabou depois sendo comprovada e ele recebeu o Nobel de Medicina em 1997, 17 anos depois. Essas proteínas modificadas, os prions, elas são extremamente resistentes, tanto ao calor, quanto às variações de pH, quanto à digestão enzimática. Então, todas aquelas características que a gente comentou das proteínas nas aulas anteriores, ou até de ação enzimática, que também são proteínas, que se você aumentava o seu pH ou diminuía, ela parava de funcionar. Se você aumentava a temperatura, você desnaturava ela. Se aumentava a acidez do ambiente, você também inativava ela. Para o prion, isso não se aplica, porque essa proteína ela é tipo super resistente, seria o mega vilão das proteínas. E tem uma doença extremamente comum que a gente conhece, causada pelos prions, que é a doença da vaca louca. Por isso, inclusive, também o meme. Essa doença da vaca louca, ela acabou surgindo. No Brasil ela foi pouco, por conta que a gente não tem o hábito de utilizar a mesma ração que, por exemplo, o pessoal da Europa e da Inglaterra usou. Aliás, Europa e Inglaterra mesmo. Essa questão da doença da vaca louca foi o seguinte: eles estavam moendo, junto com a ração dada para essas vacas,
restos de outros animais, incluindo restos de vaca e de carneiro. Seria como se fosse uma farofa de osso para você suplementar a alimentação. Não vou nem entrar em questões de se você tem um animal herbívoro comendo carne, você está acabando com a dieta dele e, consequentemente, o corpo dele não vai ter mecanismo para digerir isso. É um processo similar quando a gente come, por exemplo, milho, que a gente não digere o milho inteiro, por isso que sai a casca. Então, quando você dá alimentos de origem animal para um herbívoro, você já vai causar um problema aí. Então, por conta disso, pode ter surgido o prion. E quando você tem esse tipo de doença em um animal e ele serve de alimento para outros, esse prion que estava infectado no animal que vai ser o alimento, ele não vai ser digerido por quem come ele e, consequentemente, vai contaminar esse outro animal. Então aí você tem toda uma série de cadeia, que, por exemplo, você pegaria uma ovelha que estaria doente, você moe ali um pedaço dela, coloca na ração e serve para um rebanho inteiro de vacas. Consequentemente, esse rebanho inteiro vai ficar contaminado com a doença da vaca louca, com esse prion. E aí, de repente, você depois vai para o batedouro, transforma essas vacas em carne ou tira o leite, e aí você chega e contamina as pessoas, tá? Então, isso foi uma doença bem séria que surgiu até hoje. Tem esse controle de qualidade de carne para saber. Animais que são identificados com a doença da vaca louca, eles são sacrificados na hora, porque não tem como você manter eles, tá? Não tem cura. Então, é uma doença bem grave causada por uma simples proteína, para vocês terem noção. Aí, quais são as consequências dos prions? Eles podem fazer perda de memória recente, a perda da orientação espacial, então você acaba trombando muito fácil, você tropeça e tudo mais. Você não tem o controle dos seus esfíncteres, então você vai acabar se mijando em qualquer lugar. E demência e também a morte, tá? Então, por isso, inclusive, que acabou ficando conhecida como a doença da vaca louca, porque os animais infectados por isso, eles acabavam completamente transtornados dentro do pasto, de sair trombando nas cercas, se mijar inteiro, fazendo um comportamento que não é o habitual deles, tá? Aí, a respeito do peroxomos, já é agora uma outra organela. Ela está presente nas células animais e também nas células vegetais. Nas células animais, elas estão principalmente no fígado e também no rim, se eu não me engano. No fígado e no rim, porque elas participam da degradação de substâncias, tá? E dentro dela, inclusive o nome peroxomo vai vir disso, elas carregam substâncias que vai originar a água oxigenada, tá? Então ela vai ter bastante oxigênio, que é utilizado para oxidar substâncias orgânicas, e como produto forma água oxigenada. Porém, como a água oxigenada ela é agressiva para a célula, ela pode causar danos, essa organela, dentro dela também tem uma enzima chamada catalase, que ela inativa a água oxigenada, que é o que a gente chama de peróxido de hidrogênio, tá? Então vem a catalase, quebra essa água oxigenada e transforma em água e gás carbônico. Então aí você, ao mesmo tempo que você produz uma substância tóxica para a célula, você já tem os mecanismos ali para inativar ela e manter tudo funcionando perfeito. Além de oxidar os ácidos graxos, que vai ser utilizado para síntese de colesterol e também para produção de energia, elas degradam substâncias tóxicas, por isso que elas estão em grande quantidade no fígado e também nos rins. Elas também estão em sementes oleaginosas, que são aquelas sementes ricas em óleos, que daí elas quebram esse ácido gráxeo e transformam eles em açúcares para a semente utilizar para germinar. E nesse caso das sementes, a gente nem chama de peroxissoma, a gente chama ele de glioxiomo, tá? E elas podem se autoduplicar e também as suas enzimas são produzidas no ribossomo do citoplasma e depois elas acabam entrando dentro dessa organela e ali elas são ativadas. Inclusive aqui a gente tem um esqueminha das vesículas pré-peroxissômicas sendo formadas no complexo de Golgi. Desse complexo de Golgi elas vão madurar depois que são formadas
E aí, quando está madura, ela pode acabar se alongando, dividindo, enfim, formando os novos peroxomos, tá? O vacúolo, ele está principalmente presente nas células vegetais. Existem outros tipos de vacúolos, que são os vacúolos digestivos, que vão estar presentes nos protozoários, mas aí no caso eles são tipo como se fosse um lisossomo grandão, tá? Então a gente nem vai entrar em detalhes dele e a gente vai focar mais aqui no vacúolo da célula vegetal. Então, quando a célula está madura, ela já vai apresentar esse vacúolo bem desenvolvido, quase pegando toda a parte da célula. Quando ela está em desenvolvimento, ela vai apresentar pequenos vacúolos que depois eles vão se fundindo. Dentro dele vai ter uma solução aquosa e a membrana que forma ele, a gente chama essa membrana de tonoplasto. Que mais? Dentro da sua solução, ele vai possuir íons, aminoácidos, algumas proteínas, enzimas digestivas, praticamente tudo que a célula vai precisar. Ela joga no vacúolo e serve como depósito, tá? Inclusive, se ela acumular muitos sais dentro desse depósito, ele pode acabar se solidificando e assumindo alguma forma que esse cristal possui. Então, por exemplo, pode ter o formato de ráfide ou de drusa, que seria como estrela ou espetos, que é essas imagens que está aqui no canto. A imagem do meio, a gente tem a observação de ráfides dentro de uma célula vegetal, no microscópio óptico, e depois a de baixo, que é essa imagem com o B do lado, são as ráfides e as druças em microscopia de varredura, tá? Então por isso que você consegue ver ela tridimensional. Os vacúolos, eles também podem acabar acumulando açúcares, ácidos orgânicos e proteínas, quando for uma célula de semente. Aqui a gente tem uma outra micrografia, agora é uma eletrônica de transmissão, onde você consegue ver toda a porção do vacúolo, os cloroplastos em volta, tá? Então fica bem legal, dá pra identificar bastante estruturas já no finalzinho das nossas aulas. E eles também podem ser reservatórios de substâncias tóxicas ou de pigmentos solúveis. Então, por exemplo, a folha do tabaco, que ela é uma planta, ela produz a nicotina, que é aquela substância de certa forma viciante, e essas substâncias que são produzidas pela célula, elas vão ser todas acumuladas dentro do vacúolo, tá? Então, muitas dessas substâncias acabam sendo utilizadas como proteção à herbivoria e o local de armazenamento é sempre o vacúolo. Nossa, mas tem todas essas funções e aí, como que funciona? Tem prateleirinha? Não, não é assim. Eu estou falando no geral todas as funções que podem ter, porém cada tipo de célula vai ter uma. Então, por exemplo, se a célula utiliza o vacúolo para armazenar nicotina, que é uma substância tóxica, obviamente o vacúolo não vai ter função, por exemplo, de ficar armazenando açúcares, produtos, aminoácidos, tá? Eu estou falando no geral, mas porém cada célula, cada tecido vai ter a sua especificidade. Então, dou um parâmetro geral, depois, obviamente, cada coisa tem o seu lugarzinho. Tá? E os pigmentos, o vacúolo vai armazenar esses pigmentos, quando for caso de flor ou folhas que estão em desenvolvimento, fica ali dentro. Agora com relação aos plastos, eu já tinha falado do cloroplasto, porém faltou ainda mais uns 2, 3 tipos. A gente tem os cromoplastos, que são os plastos que armazenam pigmentos, e os leucoplastos, que são plastos que não possuem pigmentos, porém eles armazenam açúcares, tá? Então, os cromoplastos, geralmente eles vão ter os pigmentos vermelhos e amarelos, que são o que a gente chama de beta-caroteno e alfa-caroteno, e são os responsáveis por dar cores aos frutos, flores e também aquelas folhas caducas, que são aquelas árvores que perdem as folhas no outono e no inverno, tá? Já os leucoplastos, eles vão estar presentes em caules e raízes, principalmente em raízes, e eles vão servir para armazenar amido, e aí eles se evoluem para amidoplastos. Nessa imagem aqui, a gente tem um protoplastídeo, que seria um plasto inicial, depois ele se diferencia no que ele precisar, e aí ele pode formar um cromoplasto, que ele vai armazenar os pigmentos, então aqui a gente tem como fica na microscopia, o cloroplastos, que aí seria verde,
E o leucoplasto, que é quando ele vai estocar o amido e depois ele pode até acabar endurecendo, tá? E aí, no caso, a gente tem uma micrografia também dos amiloplastos. Aqui, então, a gente tem um esqueminha. O protoplasto ele pode virar um etioplasto, que seria o mais inicial também. Desses dois, eles podem originar o cloroplasto, que seria os pigmentos verdes, ou o cromoplasto, que seria o pigmento vermelho, ou amarelo, ou alaranjado. E caso ele não vai ter pigmento, porque ele não vai ser exposto à luz solar, o proplasto vai se diferenciar em leucoplasto, e desse leucoplasto ele pode virar um proteinoplasto, um oleoplasto ou um amiloplasto. Depende do que ele vai guardar. Se ele vai guardar amido, é o amiloplasto. Se ele vai guardar óleo, é o oleoplasto. E se ele vai guardar, armazenar proteínas, é um proteinoplasto, tá? Esse último, que é o estatólito, ele é como se fosse uma evolução do amilo, tá? É uma célula que as plantas possuem para identificar... Aliás, não é nem uma célula, desculpa, é uma organela. Que as plantas possuem para se orientar gravitacionalmente. Então, se você já fez aquela experiência de você germina um feijão e aí vai virando ele a cada um dia, 2 dias, você vai ver que sempre a raiz cresce para baixo e as folhas vão crescer para cima. Isso significa que a planta sempre vai entender como funciona a gravidade, tá? E quem dá esse sentido de orientação para a planta é o estatólito. Essas organelas, elas vão acabar pesando, elas sempre vão para a parte mais baixa da célula, e com isso a planta consegue identificar onde fica a parte de baixo, que seria a terra, e a parte de cima, que seria o ar, para ela mandar a copa. Agora, com relação à multiplicação dos plastos e das mitocôndrias. Essas duas organelas, elas são capazes de se autoduplicar, principalmente porque elas possuem DNA próprio, RNA próprio e ribossomos dentro da sua matriz. Então, elas não dependem do núcleo para fazer essa multiplicação. E quando ocorre a divisão celular, que a gente tem uma célula que aumenta, e depois ela forma duas, nessa divisão celular, o número de mitocôndrias ou de cloroplastos, ele acaba caindo pela metade. Vai metade para uma célula, metade para outra. E aí, eles vão se multiplicando conforme a célula vai se desenvolvendo, tá? Na nossa fecundação, por exemplo, a gente tem o óvulo da nossa mãe, ele vai ser fecundado pelo espermatozoide do pai e vai gerar um indivíduo. As mitocôndrias desse zigoto, ou as mitocôndrias que a gente recebe, são 100% da nossa mãe. A gente não possui mitocôndrias paternas. Por conta do quê? O óvulo, dentro do seu citoplasma, vai ter as mitocôndrias, vai ter toda ali, beleza. Já o espermatozoide, as mitocôndrias, elas vão formar uma espécie de bateria na base do flagelo. Então tem um esqueminha aqui para vocês verem como que funciona. Então a gente tem um acrosoma, que vai digerir a zona pelúcida, vai ter o núcleo, que vai ser injetado dentro do óvulo, e tem a cauda e a bateria de mitocôndrias. Essa cauda e a bateria, ela acaba ficando presa na parte mais externa do óvulo. Então ela não chega a entrar no citoplasma nem nada disso. Então, consequentemente, as mitocôndrias paternas são perdidas durante a fecundação. Então, se você precisar fazer um exame de paternidade, ou alguma coisa, aliás, de maternidade, enfim, para ver a sua hereditariedade para largas escalas de árvore genealógica, o mais ideal seria você utilizar o DNA mitocondrial, porque daí ele vai indicar quem é a mãe mesmo, tá? E por último, a nossa teoria simbiótica, que é como surgiu as células eucariontes modernas. A responsável por essa teoria é essa senhora magnífica, essa pesquisadora, essa bióloga que eu admiro, que é a Lynn Margulis. Ela foi responsável não só por conta dessa teoria, mas por uma grande classificação dos seres vivos, tá? Inclusive a classificação dos 5 reinos. Uma delas foi proposta pela Lynn Margulis, então ela é fenomenal. E a teoria dela é simplesmente fascinante. Imagina que antigamente, quando a gente
estava lá na sopa primordial, as células estavam se formando, os seres vivos estavam começando a se formar, a gente só tinha células procariontes, basicamente as bactérias. E elas passavam por todos esses mecanismos de fagocitar uma a outra, utilizar a energia da outra e tudo mais. Porém, em algum momento disso, uma célula maior acabou fagocitando uma célula menor, ou seja, uma bactéria menor. Vamos supor que essa bactéria era uma bactéria fotossintetizante, ou seja, uma bactéria verdinha. E aí, em algum momento, essa célula grandona que comeu a menorzinha percebeu que não era vantajoso ela digerir essa célula menor. Era vantajoso ela deixar essa célula vivendo ali dentro, produzindo energia através da fotossíntese. Então, por conta disso, essa célula grandona fagocitou uma célula fotossintetizante, mas não digeriu. Consequentemente, o que acontece no futuro? Essa célula começa a ganhar cloroplastos. Qual é o indício dessa teoria, desse acontecimento? A célula maior, ela tem o DNA, tem o ribossomo, tem tudo. Essa célula menor, ou esse cloroplasto, possui os próprios ribossomos, possui o próprio DNA, possui tudo. E além disso, ele possui duas membranas. Então, por exemplo, quando você pega o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático, o lisossomo, são todas organelas que possuem uma membrana. Cloroplastos e mitocôndrias possuem duas membranas. Então, dá a entender que dentro dessa teoria que ela foi fagocitada, ou seja, formou a membrana para formar o vacúolo digestivo, e não aconteceu a digestão, ficou a membrana da fagocitose e a outra membrana, que era a membrana dessa bactéria rudimentar. Com as mitocôndrias, é a mesma ideia, tá? Você tinha a mitocôndria ali como uma bactéria que produzia o próprio alimento, seja através da fermentação, fosforilização. Ela é fagocitada por uma célula maior e, por conta de algum mecanismo, não houve digestão. Essa célula permitiu que ela vivesse dentro dela, como uma relação simbiótica, onde as duas têm benefícios, tá? Onde está o benefício de uma para outra? A célula menor, ela vai receber proteção e alimento, porque ela vai viver dentro de uma maior, e essa maior vai prover os alimentos. E a célula menor provém energia para a maior. Então acaba sendo uma relação de vantagem para as duas, ninguém perde ali. Isso aconteceu muito antigamente e isso pode ter dado origem às células animais e às células vegetais que a gente tem hoje, tá? Que é as nossas células eucariontes modernas que a gente chama. A gente fica por aqui. Qualquer dúvida, eu estou aberto a questionários. Por favor, me procurem, tá? E até a próxima aula, gente.